Você já sentiu aquela sensação de vazio no peito, quando descobriu que alguém em quem confiava completamente te traiu? Aquele momento em que o mundo parece desabar. E você se pergunta como foi tão ingênuo. A verdade é que você não está sozinho. Milhões de homens passam por isso todos os dias e continuam repetindo o mesmo erro. Porque ninguém te ensinou a verdade brutal sobre a natureza humana. Ninguém teve a coragem de te dizer que confiar é o primeiro passo para a destruição. Maquiavel tentou avisar há 500 anos, mas a maioria prefere viver na ilusão. Prefere acreditar que as pessoas são boas, que a lealdade existe, que a palavra tem valor. E é exatamente por isso que você continua se ferrando, porque enquanto você joga pelas regras, os outros estão jogando para vencer. E no jogo do poder, quem confia, perde. Pense agora naquele amigo que te apunhalou pelas costas, naquele chefe que prometeu uma promoção e deu para outro, naquela mulher que jurou amor eterno e sumiu com o primeiro que apareceu. Todos eles tinham algo em comum. Você confiou. E todos eles usaram essa confiança contra você. Não porque são pessoas ruins, mas porque é assim que o mundo funciona. A dor que você sente não é fraqueza, é despertar. É o seu instinto tentando te proteger. Mas você insiste em ignorar. Insiste em dar segundas chances, em acreditar que dessa vez vai ser diferente. E toda vez, toda maldita vez, o resultado é o mesmo. Traição, decepção e aquela sensação de ter sido usado. Maquiavel não escreveu O Príncipe para ser cruel. Ele escreveu porque entendeu algo fundamental, que a maioria se recusa a aceitar. O poder não se conquista com bondade. A sobrevivência não vem da confiança. E o respeito, o verdadeiro respeito, nasce do medo, não do amor. Você deve estar pensando, mas que vida merda é essa sem confiar em ninguém? Não é sobre não confiar, é sobre entender quando, como e em quem confiar. É sobre reconhecer os sinais, antes que seja tarde demais. É sobre proteger seus interesses, enquanto todos fingem se importar com você. A primeira lição de Maquiavel é simples, mas devastadora. Os homens são, por natureza, ingratos, volúveis, simuladores e dissimuladores. Eles fogem dos perigos e são ávidos por lucro. Enquanto você os beneficia, são todos seus, mas quando você precisa, desaparecem como fumaça. Quantas vezes você já viu isso acontecer? Aquele amigo que sumiu quando você perdeu o emprego. Aquela mina que te largou quando o dinheiro acabou. Aqueles parceiros que evaporaram quando o negócio deu errado. Todos eles provam a mesma verdade. A lealdade humana é condicional. Sempre foi. Sempre será. E o pior, você continua caindo na mesma armadilha, porque parte de você ainda quer acreditar. Ainda espera encontrar alguém diferente. Alguém que prove que Maquiavel estava errado. Mas sabe o que é mais cruel? Quanto mais você procura, mais se decepciona. Quanto mais confia, mais se ferra. A segunda verdade que ninguém te conta é que a bondade é vista como fraqueza. Não, importa o quanto a sociedade pregue o contrário. No mundo real, no mundo onde o poder é disputado, ser bom é ser presa. E predadores farejam presas a quilômetros de distância. Você já percebeu como as pessoas mais filhas da puta sempre se dão bem? Como os manipuladores sempre conseguem o que querem? Como os mentirosos sempre sobem na vida? Não é coincidência, é estratégia. Enquanto você perde tempo sendo correto, eles estão acumulando poder. Maquiavel disse algo que deveria estar gravado na sua mente. É melhor ser temido do que amado, porque o amor é volátil, muda com o vento. Mas o medo é constante. O medo gera respeito. O medo mantém as pessoas na linha. O medo protege seus interesses. Mas calma. Não estou dizendo para você virar um psicopata. Estou dizendo para você entender o jogo. Porque enquanto você não entender as regras, vai continuar perdendo. E a regra número 1 é: todo mundo está jogando para si mesmo. Todo mundo. Sem exceção. Sua mãe quer o melhor para você? Talvez. Mas primeiro ela quer validar as escolhas dela como mãe. Seu melhor amigo te apoia? Claro. Mas primeiro ele não quer ficar sozinho. Sua namorada te ama? Pode ser. Mas primeiro ela ama a segurança que você proporciona. Isso não é cinismo. É realismo.
E quanto antes você aceitar, antes vai parar de se decepcionar. Porque a decepção vem da expectativa, e a expectativa vem da ilusão. E a ilusão é o que te mantém fraco. Maquiavel entendia que o poder é amoral. Não é bom nem mal. Simplesmente é. Como você usa, isso depende de você. Mas primeiro você precisa tê-lo. E para ter poder, você precisa entender como as pessoas realmente funcionam. Não como você gostaria que funcionassem. A terceira lição brutal é sobre a natureza da gratidão. Ou melhor, sobre a inexistência dela. As pessoas esquecem rápido, muito rápido, aquele favor que você fez, aquela ajuda que você deu, aquele sacrifício que você fez. Tudo vira pó na primeira oportunidade. Quantas vezes você ajudou alguém e quando precisou, cadê? Quantas vezes você foi leal e recebeu traição em troca? Quantas vezes você deu tudo de si e foi descartado como lixo? A gratidão humana tem prazo de validade e é mais curto do que você imagina. Por isso Maquiavel avisava: não baseie seu poder em favores passados. Baseie no que você pode fazer agora, no que você representa agora, no medo ou benefício que você gera agora. Porque o passado não vale nada quando o presente exige escolhas. Agora, você deve estar se perguntando: então qual é a solução? Como navegar nesse mundo de cobras sem virar uma? Como se proteger sem se isolar? Como ter poder sem perder a alma? A resposta está no próprio Maquiavel, mas é preciso coragem para aplicar. Primeiro, aprenda a ler as pessoas, não pelo que dizem, mas pelo que fazem. Palavras são vento, ações são verdade. Observe padrões. Quem some quando você precisa? Quem só aparece quando você tem algo a oferecer? Quem muda o discurso conforme a conveniência? Segundo, diversifique suas apostas. Nunca, jamais, coloque toda a sua confiança em uma pessoa. Tenha múltiplas alianças, múltiplos círculos, múltiplas opções. Quando uma porta se fecha, outras devem estar abertas. Quando um aliado trai, outros devem estar prontos. Terceiro, mantenha suas cartas próximas ao peito. Não revele tudo. Não mostre todas as fraquezas. Não entregue todo o poder. Informação é moeda. E você não sai distribuindo dinheiro por aí. Cada segredo compartilhado é uma arma que você entrega. Quarto, seja útil, mas não indispensável. Porque quando você é indispensável, vira escravo. Mas quando é apenas útil, mantém o poder de barganha. As pessoas precisam querer você por perto, mas não podem depender completamente de você. Quinto, e talvez o mais importante, aceite a natureza humana. Pare de lutar contra ela. Pare de esperar que as pessoas sejam diferentes. Trabalhe com o que é, não com o que deveria ser. Use o egoísmo alheio a seu favor, em vez de reclamar dele. Maquiavel não estava sendo pessimista. Estava sendo estratégico. Ele entendia que para navegar no mundo do poder, você precisa abandonar as ilusões. Precisa ver as pessoas como são, não como gostaria que fossem. E isso, por mais doloroso que seja, é libertador. Porque quando você para de esperar lealdade incondicional, para de se decepcionar. Quando para de confiar cegamente, para de ser traído. Quando para de dar sem calcular, para de ser usado. Não é sobre ser frio, é sobre ser esperto. A verdade é que o mundo não deve nada só a você. As pessoas não devem nada a você. E quanto antes você entender isso, antes vai parar de viver como vítima. Porque vítimas não têm poder. Vítimas esperam que outros mudem. Vítimas confiam que dessa vez vai ser diferente. Mas você não é mais vítima. Não depois de entender o aviso de Maquiavel. Agora você sabe que a confiança cega é suicídio, que a bondade sem estratégia é fraqueza, que o poder vem do entendimento, não da ilusão. Isso significa virar um filho da puta? Não. Significa ser calculista em suas interações. Significa proteger seus interesses. Significa jogar para vencer, não para ser amado. Porque no final do dia, quando você estiver no chão, ninguém vai te levantar por amor. Vão te levantar por interesse,
ou não vão te levantar. A sexta lição de Maquiavel é sobre timing. Saber quando mostrar força, quando mostrar fraqueza, quando ser generoso, quando ser mesquinho, quando confiar, quando duvidar. O poder não está em ser sempre duro, está em ser imprevisível. Se você é sempre bonzinho, vira capacho. Se é sempre malvado, vira alvo. A maestria está na modulação, em ser temido quando necessário, amado quando conveniente e sempre respeitado. E como você ganha respeito? Não sendo previsível, não sendo fácil, não sendo conquistado com migalhas. As pessoas respeitam o que não podem controlar completamente. Respeitam o que representa desafio. Respeitam o que tem valor. E valor vem da escassez. Por isso, seja escasso com sua confiança. Seja escasso com sua lealdade. Seja escasso com sua disponibilidade. Não por maldade, mas por estratégia. Porque o que é abundante é desvalorizado e o que é raro é disputado. Maquiavel também ensinava sobre a importância da reputação, mas não a reputação de bonzinho. A reputação de alguém com quem não se brinca. Alguém que retribui, tanto o bem quanto o mal. Alguém que tem memória e usa ela. Construa uma reputação de homem justo, mas implacável. Generoso com aliados, cruel com inimigos. Disposto a ajudar, mas cobrando o preço. Essa reputação é seu escudo, sua espada, sua moeda, de troca no jogo do poder. E nunca perdoe traição completamente. Você pode superar. Pode seguir em frente. Pode até manter relações cordiais. Mas nunca esqueça, nunca volte a confiar plenamente. Porque quem trai uma vez, mostrou do que é capaz. E capacidade demonstrada é capacidade confirmada. A sétima verdade que Maquiavel revelou é sobre a importância de ter opções. Sempre tenha um plano B. Sempre tenha uma saída. Sempre tenha alternativas. Porque depender de uma única pessoa, uma única fonte, um único caminho, é se colocar em posição de fraqueza. Diversifique suas alianças como diversifica investimentos. Não por deslealdade, mas por inteligência. Porque quando você tem opções, tem poder de negociação. Quando tem alternativas, não aceita qualquer coisa. Quando tem saídas, não fica refém. E isso se aplica a tudo. Relacionamentos, trabalho, amizades, negócios. Nunca se coloque em posição onde uma única pessoa pode destruir sua vida. Nunca entregue tanto poder a alguém. Nunca dependa completamente de nada nem ninguém. A oitava lição, talvez a mais controversa, é sobre o uso do medo. Maquiavel não estava brincando quando disse que é melhor ser temido. Mas não é o medo da violência. É o medo das consequências. O medo de perder seus benefícios. O medo de ganhar você como inimigo. Esse medo se constrói com consistência. Quando você diz que vai fazer algo, faça. Quando promete consequências, cumpra. Quando estabelece limites, mantenha. As pessoas precisam saber que suas palavras têm peso, que suas ameaças são reais, que suas promessas são válidas. Mas aqui está o truque. Use o medo com parcimônia, como tempero, não como prato principal, porque medo em excesso gera revolta. Medo na medida certa gera respeito. E respeito, misturado com benefício mútuo, gera as alianças mais fortes. A nona verdade de Maquiavel é sobre adaptabilidade. O leão não vence a raposa em astúcia. A raposa não vence o leão em força. Mas quem pode ser os dois, esse domina o jogo. Seja feroz quando necessário, astuto quando conveniente. Não se prenda a uma única estratégia. Não seja previsível em suas reações. Não deixe que rotulem seu comportamento. Porque quando as pessoas te entendem completamente, encontram formas de te manipular. Mas quando você é um enigma, mantém a vantagem. E, finalmente, a 10ª e última lição. A mais importante de todas. Maquiavel sabia que o poder corrompe, mas também sabia que a impotência corrompe ainda mais. Melhor ter poder e usá-lo sabiamente do que não. Ter e viver à mercê dos outros. Por isso, não tenha vergonha de buscar poder. Não tenha culpa de proteger seus interesses. Não tenha medo de jogar o jogo, porque o jogo está acontecendo, com ou sem você. E se você não jogar para vencer, vai ser apenas mais uma peça no tabuleiro de outro. A verdade brutal é esta: confiar cegamente é um erro fatal. Mas viver sem conexões também é. O segredo está no equilíbrio
em confiar, mas verificar, em amar, mas proteger-se, em ser generoso, mas não idiota, em ser bom, mas não fraco. Maquiavel não estava te ensinando a ser mau, estava te ensinando a sobreviver em um mundo onde a maldade existe. Estava te dando as ferramentas para navegar em águas turbulentas. Estava te mostrando como jogar um jogo, que você não escolheu jogar, mas precisa vencer. Então, da próxima vez que sentir vontade de confiar cegamente, lembre-se deste aviso. Da próxima vez que quiser entregar seu poder, pense 2 vezes. Da próxima vez que achar que encontrou alguém diferente, observe mais, confie menos. Porque no final, Maquiavel estava certo. A natureza humana não mudou em 500 anos. E não vai mudar nos próximos 500. Mas agora você sabe disso. Agora você está preparado. Agora você tem o conhecimento que separa as presas dos predadores, os peões dos reis, os fracos dos poderosos. Use esse conhecimento sabiamente, não para destruir, mas para construir, não para machucar, mas para se proteger, não para dominar, mas para não ser dominado. Porque o verdadeiro poder, o poder que Maquiavel entendia, não está em pisar nos outros, está em não deixar que pisem em você. E se você chegou até aqui, se absorveu essas verdades, se está disposto a aplicá-las, então já deu o primeiro passo, o passo mais difícil, o passo de abandonar as ilusões e abraçar a realidade. Por mais brutal que ela seja, é nela que você vai construir seu império, porque no final das contas, é melhor reinar no inferno do que servir no paraíso. É melhor ser temido e respeitado do que amado e descartado. É melhor jogar para vencer do que nem entrar no jogo. E agora? Você sabe como jogar.